Eu hoje vou começar, quer dizer, agora, eu vou começar uma nova série de mensagens sobre o texto, ou com base no texto de 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 a 19. Então eu quero estimular você, para que você esteja em casa, onde você estiver, depois do culto, para você reler esse texto e buscar extrair dele todo o conhecimento e entendimento que te for possível, porque nós vamos trabalhar esse texto agora pela manhã, logo mais à noite, quarta-feira que vem, porque nós temos uma riqueza de ensinamento a aprender, receber desse texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, eu vou ler na NVI, então acompanhe comigo a leitura nesse momento. 2 Reis 13, 14 a 19, o escritor registra assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Amados, esse é um daqueles textos que, quando lemos, temos aquela sensação de estarmos com uma pulga atrás da orelha, nos fazendo coçá-la. Nós ficamos a nos perguntar: por que, sendo Jeoás um rei ímpio, ele foi visitar o profeta Eliseu quando soube que estava muito doente? Versículo 10 e 11, vou pedir para colocar na tela, desse mesmo capítulo, começa falando assim a respeito de Jeoás. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, o reino do sul, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. O que levou Jeoás, um rei ímpio, visitar o profeta Eliseu quando soube que ele estava muito doente? Camarada que não estava nem aí para Deus. Camarada que fez no reino de Israel, chamado Reino do Norte, a mesma coisa que o primeiro rei depois da divisão do império. Quando Jeroboão se tornou rei de Israel, as 10 tribos do norte, a primeira coisa que Jeroboão fez foi afastar o povo de Deus, por vaidade. Porque lá em Jerusalém, capital que ficou sendo do reino do sul, chamado Judá, estava o templo que Salomão consagrou ao Senhor, e todo o povo das 12 tribos que então compunha Israel,
se dirigiam para lá para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para cumprir os seus votos ao Senhor, no templo santo que foi consagrado, e para onde Deus determinou que eles deveriam ir. Jeroboão faz diferente. Jeroboão estabelece Baal e Azera como as entidades espirituais, agora deuses da chamada nação do norte. Ele faz a imagem que era adorada como Baal, coloca em Samaria sua capital, espalha em outros lugares do reino do norte. Ele começa a prestar culto a esses ídolos e leva o povo de Israel a fazê-lo também. E depois, não satisfeito, o povo de Israel, com os reis que sucederam também Jeroboão, assumiram outras entidades também como deuses, embora ainda permanecessem prestando também culto a Deus, não mais em Jerusalém, porque Deus permaneceu levantando profetas entre os das 10 tribos chamadas nação de Israel. Agora o profeta é Eliseu, que foi discípulo de Elias. Elias, aquele profeta que Deus levou para o céu numa carruagem de fogo, que não conheceu a morte, que foi trasladado. Eliseu agora está por morrer, está enfermo. E o rei do momento é Jeoás. Jeoás sendo ímpio e fazendo tudo aquilo que Jeroboão fez, levando o povo de Deus, o povo de Israel, as 10 tribos, a se contaminarem com a idolatria. Ele vai lá visitar Eliseu. Segunda pergunta que faz coçar as orelhas: por que Eliseu ficou tão bravo com o rei Jeoás por não ter fincado mais flechas do que ele fincou? Afinal de contas, ele obedeceu a Eliseu. Eliseu diz: ficam as flechas aí no chão. Ele só fincou 3. Eliseu ficou bravo. Por que ele ficou chateado? Terceira questão que faz coçar as orelhas aqui, de curiosidade: qual a razão do ato profético que Eliseu fez? E o que significava, e o que isso tem a ver com a gente hoje? Eu vou dividir então as respostas a estas perguntas em algumas mensagens, a começar desta oportunidade, porque nós precisaríamos ficar aqui por mais tempo do que você está preparado para ficar, me ouvindo ensinar a você o que Deus tem a nos transmitir a partir desse texto. Então, continuarei logo mais com a segunda mensagem. Não deixe de vir, não deixe de estar conectado, você que está impossibilitado de estar presente conosco logo mais. Esse texto, ele fala de batalhas, de estratégia de guerra e de vitória. E eu resolvi chamar esta série de O Rei, o Profeta e as Flechas. Esse texto nos revela alguns segredos para que nós tenhamos vitória plena em nossas vidas. O rei Jeoás de Israel, reino do norte, ele teve diante de si a oportunidade de vencer totalmente os seus inimigos, mas não o fez porque faltou-lhe algumas posturas. Vamos ver o que faltou em Jeoás para vivenciar a bênção plena, e não apenas em parte dela, mas deixe-me começar respondendo a primeira questão. Vamos novamente aos versículos 10 e 11, que nós lemos. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate,
levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Primeira pergunta: por que Jeoás, um rei ímpio, foi visitar o profeta Eliseu quando soube que estava muito doente? E por que o reverenciou? O verso 14 registra assim esse encontro de Jeoás com Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, certamente Eliseu estava deitado, enfermo que estava, e curvado sobre ele, chorou gritando. O que o autor está querendo chamar a atenção é que não foi apenas um choro, que não foi um chorinho, foi um choro compulsivo. Ele chorou enquanto ele dizia: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Amados, esse rei Jeoás era ímpio, não tinha temor de Deus, eu estou enfatizando isso. Ele não estava ali expressando amor e respeito pelo profeta, como parece-nos ao ler esse texto. Ou ele teria sido respeitoso e obediente enquanto rei, e não idólatra, vivendo em descaso em relação a Deus, como o texto o denuncia. Jeoás chora dizendo: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Com isso, reconhecendo que o poder bélico do seu exército de nada valia sem os conselhos e interferência de Eliseu como profeta, porque em vários momentos na história de Israel, a intervenção de Eliseu e os seus conselhos da parte de Deus livraram Israel dos seus inimigos. Ele estava ali e demonstrando constrangimento, porque sabia que seu reino estava tendo uma perda inestimável, porque ele sabia de todos os livramentos e vitórias que o Senhor Deus dera a Israel pela ação profética de Eliseu. Da mesma maneira, amados, que há pessoas que vêm à igreja e buscam o conselho do pastor em tempos de dificuldade e crise, porque reconhece a existência do Deus vivo, reconhece a unção do Senhor sobre o pastor, mas não para viverem sob os princípios e valores estabelecidos por Deus, porque não querem deixar de viver as delícias que satisfazem a carne, mas ofendem a Deus. Entretanto, Eliseu estava morrendo, e diferente de Elias, que subiu para o céu numa carruagem de fogo, Eliseu está doente, e ele está morrendo. Eu tenho ensinado aqui inúmeras vezes, dizendo que a oportunidade, ela é careca na nuca, e se você não a aproveitar depois que ela passar, já não adianta mais. Eu quero falar para você que é filho, para você que é filha, você tem papai, você tem mamãe, são chatos, não são? Menino, não faz isso. Olha, melhor você fazer assim. São chatos, não são? A gente tem a presunção de saber o que eles não sabem, a presunção de saber mais do que eles, talvez porque nunca chegaram a ter a formação acadêmica que você obteve, graças a eles. Mas deixa eu dizer para você, a oportunidade, ela é careca na nuca. Não perca a oportunidade de aprender tudo o que você puder
sugar, extrair da sabedoria, do conhecimento de vida. E se o seu papai e sua mamãe são crentes no Senhor, da verdade eterna de Deus, que eles têm para ensinar você. Não perca a oportunidade. Se você tem um pastor, e eu estou falando agora com aqueles que não são membros dessa igreja, mas também com os que são. Se você tem um pastor que é um homem de Deus, é um servo do Senhor, que tem vida no altar do Senhor, que tem unção do Senhor, não perca a oportunidade de aprender com ele, de receber da palavra de Deus. Porque a oportunidade é careca na nuca. Jeoás teve a oportunidade. Ele tinha um dos mais extraordinários profetas que Deus levantou na face da terra. Ele teve a oportunidade de aprender com os erros do seu pai, do seu avô e dos demais que vieram antes dele como reis de Israel. Mas diferente disso, ele não aproveitou a oportunidade. Ali agora está Jeoás, reconhecido que está perdendo algo de extremo valor, tão valoroso, que o seu exército nada representava, perto daquele que estava por morrer. Não era Eliseu que detinha o poder de Deus, amados. Não é o pastor quem detém o poder de Deus. Quem detém o poder de Deus na terra é o crente. Jeoás está ali debruçado, mas ele não tinha poder nenhum, nenhuma unção de Deus sobre a vida dele. Ele estava ali debruçado porque a unção de Deus estava indo embora com aquele que estava por morrer. E ele não tinha unção nenhuma. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa não em quem foi preparado para ser um líder espiritual, mas em quem se reconhece fraco em relação às intempéries da vida e absolutamente necessitado de Deus, submetendo-se a ele, como diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Jeoás poderia ter a unção de Deus sobre ele, como Davi teve. Mas Jeoás não estava nem aí para Deus. Quando ele tinha algum problema, ele acorria ao profeta. E depois que passava o problema, ele esquecia de Deus e esquecia do profeta. Há muitos líderes espirituais que não têm unção alguma, e há crentes que são cheios da unção do Senhor. Há líderes espirituais muito preparados, com formação acadêmica, títulos eclesiásticos, mas não movem o coração de Deus quando oram. Enquanto há crentes humildes e até iletrados que quando oram, o céu para. Deus para ouvir aquele crente que ora. Se você é um crente que depende da oração do pastor, você está vendido e mal pago. Se você é um crente que tem preguiça de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e vive procurando seu líder espiritual, pastor, para saber o que Deus tem a dizer, não porque você quer uma confirmação, não porque você quer obedecer a palavra de Deus, que diz que é melhor serem dois do que um, porque a palavra de Deus diz também que o coração do homem é enganoso, e você está cheio de paixão em relação àquele problema, em relação àquela situação, em relação àquele sonho. Então você está procurando o homem de Deus para orar junto com você e dar a confirmação da parte de Deus. Mas tem muito crente que vai até o pastor. Uma vez alguém chegou para mim: pastor, eu vou fazer uma prova, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu perguntei: orar por quê? Para eu passar na prova, pastor. Eu falei: não vou orar não.
Como o senhor não vai orar? O senhor não é pastor? Eu falei, eu sou. E o senhor não vai orar? Eu disse, eu não. Por que não? Você está estudando? Você está estudando? Você está estudando mais do que o ímpio? Ou tanto quanto ele? Se você não está estudando, eu não vou orar por você, porque Deus não vai te abençoar, Ele não vai dizer, ouvir para mim, ainda vai me chamar a atenção, vai dizer assim, vem cá, tu é meu servo, está orando por ele por quê? Tu não sabe que ele não quer saber de nada? Sabe que eu não vou fazer nada? Eu não vou perder esse tempo, não vou passar esse carão. Outra coisa, você ora? Você não ora, por que eu vou orar por você? Você está esperando que eu ore, porque Deus vai me ouvir? Rapaz, Deus ouve é Jesus. Intercessor entre o homem e Deus é Jesus, não sou eu. Ah, tá, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos, mas você acha mesmo que Deus vai atender a mim, para abençoar você, que está se lixando para Ele, porque você não ora? Você honra a Deus? Não vejo você envolvido com nada nas coisas de Deus. Aquele crente ficou chateado, beiçudo, sisudo, saiu bufando. Foi menos um para me dar trabalho. Irmãos, Deus ouve a oração, é daquele que tem um coração quebrantado e contrito, aquele que busca Ele. Salmo 51, versículo 17, na revista corrigida, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza a oração de um crente que tem santidade. Deus não despreza o clamor, o choro, a dor, a voz de um filho, de uma filha que o busca. E tem vida no altar. O profeta, assim como o pastor, ele tem o ofício de submeter-se a Deus, de ouvir Deus, de estudar as sagradas escrituras, aprender do Senhor e ensinar o povo, ensinar as autoridades do povo, para que aprendendo elas sobre a vontade de Deus e obedecendo-a, possam ser vitoriosos e prósperos. É papel do pastor, é papel do profeta, mas é papel do crente, porque nós não estamos, sobretudo, no tempo da lei. Somos todos hoje ministros, cada um de per si perante o Senhor. Sacerdotes, cada um de per si perante o Senhor. Não precisamos hoje de um santíssimo lugar e um sacerdote consagrado que entre lá com a expiação de pecados para interceder. Não, cada um de nós deve fazê-lo no seu secreto, através de Jesus, o sumo sacerdote, que também é o sacrifício perfeito para a nossa expiação. Jeoás era como muitos que vão em busca da oração forte do pastor, como muitos que acreditam que a oração que tem efeito é a do pastor, pois como dizem, o pastor tem uma ligação mais direta, mais intensa com Deus. Está feito, um crente virou para mim: pastor, queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: vou orar não. Por que eu vou orar? Não, porque o senhor, a oração do senhor, né, pastor? Ligação direta, né? Falei: infeliz, não sabe de nada. Nem sempre o Senhor me ouve, nem sempre Ele me atende. Eu não sou nada diferente de você, meu irmão. Se eu não buscar andar debaixo da unção de Deus, por que Deus vai atender? Porque eu tenho um título? Que Ele me colocou aqui? Ele também colocou Eli.
sumo sacerdote do povo. Mas Eli estava vivendo uma vida de tanta religiosidade, que ele não teve nem sensibilidade quando Ana estava lá aos pés do Senhor, chorando, clamando ao Senhor. Eli estava vivendo de tanta religiosidade, que ele já estava balofo, gordo. E ficou tão gordo, de tanta preguiça. Ele era tão preguiçoso e irresponsável, que os filhos dele, pela vontade de Deus que tinha estabelecido o sacerdote sendo passado de pai para filho, estavam lá corruptamente desonrando as coisas de Deus, e Eli não fez nada. E Deus estava ouvindo a oração de um menino chamado Samuel, um menino, enquanto Eli exercia o ministério de sumo sacerdote, com toda a proeminência em meio ao povo, mas não tinha entrada no céu. É a oração do justo que faz efeito, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que é a oração do justo que pode muito em seus efeitos, e não apenas a oração do profeta, a oração do pastor. E justo são todos aqueles que foram justificados por Cristo mediante a fé. Quantos são aqueles que agora eu estou falando da parte de Deus e os seus olhos estão focados aqui? Quantos são aqueles que eu estou agora falando da parte de Deus e a sua mente está aqui? E depois a gente quer ser vitorioso. Você é alguém que aproveita toda oportunidade que tem para aprender de Deus e colocar em prática para colher os frutos da prosperidade? Ou você é alguém que vive correndo atrás de fogo espiritual, como aquele crente que pula de igreja em igreja, de ministério em ministério, em busca de mistério, de revelação de Deus, de experiências místicas, sobrenaturais, crente que sobe monte, que faz corrente, que coloca copo de água ao lado da TV para ser energizada pelo poder da oração daquele pastor. Você é um crente assim? Crentes assim são como Jeoás, que na hora do aperto até reconhecem a santidade de um homem de Deus, até o procuram para receber um conselho, mas não vivem pela verdade, não se alimentam da verdade, não desenvolvem um relacionamento com Deus, não se capacitam com o conhecimento da verdade, não se revestem da armadura do Espírito, ficam dependendo da oração de alguém, de um irmãozinho de oração, de uma irmã de oração. Quantos são os crentes que estão indo na casa da irmã de oração, porque quando ela ora tem revelação, quando ela ora tem visão, quando ela ora tem mistério de Deus? Quantos? Eu conheci crente que saía de uma determinada cidade aqui do Rio de Janeiro, para vir aqui na Baixada Fluminense, na igreja de um determinado pastor. Aquela pessoa era crente mesmo de uma igreja lá na cidade dela. Ela saía da cidade dela para vir aqui numa cidade aqui da Baixada Fluminense, no culto de uma determinada igreja, porque lá o pastor tinha revelação, tinha visão, tinha mistério em todo culto. Tinha Deus usando alguém em mistério para entregar a profecia. E deu oferta, e ajudou na obra de construção daquele lugar,
sendo membro de uma igreja, nunca entrou na sala do seu pastor, nunca entrou na sala do seu pastor para pedir um conselho. Por quê? Porque na igreja dela o pastor não era um pastor de ter revelação, de ter visão, de ter mistério, não tinha reteté, mas não saía daquela igreja. Tem quantos crentes assim, meu irmão, por aí? João capítulo 4, versículo 23, 24, na revista corrigida diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você tem sido um crente que adora a Deus em espírito e em verdade? Tem verdade na tua adoração? Você traz uma oferta de adoração, tem verdade nesse ato que você chama de adoração e tem sido verdadeiramente adoração? Tua vida está no altar do Senhor? Você tem tido verdadeira aliança com Deus? Você fez pactos com Deus, você fez pacto com a igreja, você está vivendo por Ele? De vez em quando, eu sou chamado para fazer um casamento. E eu já perdi a conta dos casamentos que, faltando uma semana, eu tive que chamar o casal e dizer assim: não posso fazer seu casamento. Por que não? Qual o seu compromisso que você tem vivido com Deus? Se você não tem compromisso com Deus, como é que eu vou chegar diante de Deus para dizer para Deus: Senhor, eles estão fazendo uma consagração no Senhor? Eu não posso ser participante de hipocrisia. Eu sei que o que mais tem por aí é pastores que estão se lixando. Eles são nada mais, nada menos, não tem diferença nenhuma de um chamado mestre de cerimônia. Porque hoje em dia, casamento, o que mais tem é mestre de cerimônia fazendo casamento, até de crente. Porque não tem compromisso nenhum, é só uma cerimônia de casamento, não é uma cerimônia de consagração a Deus da aliança que está sendo feita. Esse pastor aqui tem responsabilidade com Deus, vai dar conta para ele? Na verdade todos vamos, mas talvez eu tenha um pouco mais de juízo. E se quiser entender que isso é medo, não tem problema não, porque temor e medo é a mesma coisa. Quem tem juízo tem medo. Eu não vou chegar diante de Deus e ser cobrado. Então eu pago o preço. Mas quem quer que eu case, faça o casamento, assina um documento dizendo assim: estou ciente de que em qualquer momento o pastor Cláudio pode dizer assim: não vou fazer seu casamento. E está tudo certo, não pode ir lá para a justiça e dizer assim: vou processar porque desistiu de fazer o casamento em cima da hora. Quer casar? Casa. Quem te impede de casar? Eu aqui não vou fazer isso. Eu aqui não vou colocar minha mão nessa cumbuca. Jeoás não tinha compromisso nenhum com Deus não, irmão. Jeoás não está aqui agora, homem santo de Deus, ele não tem temor nenhum de Deus. Jeoás está ali sabendo que ele está perdendo. O reino dele está perdendo. Ele está pensando no reino dele. Ele está pensando na posição dele. Ele não está pensando nem em Deus e nem no sentimento dele para com o profeta. Não, está se lixando.
O negócio é que enquanto Eliseu era vivo, apesar de toda a idolatria, tudo de errado de Joás e o povo, Deus amava aquele povo, estava ali demonstrando o amor dele, preservando o seu profeta. Crentes de Joás não prevalecem, porque estão sempre se escorando na fé dos outros. E se você quer ser verdadeiramente vencedor, você tem que ser como Eliseu, que desejou tanto ter a mesma unção que estava sobre Elias, o profeta que o antecedeu, que o seguiu, aprendeu com Elias a respeito de Deus, desenvolveu uma vida de obediência ao Senhor, seguindo o exemplo de Elias, e recebeu a unção que o tornou mais importante para o reino de Israel do que todo o exército que Joás possuía e do que o próprio Joás. Pensa sobre isso. Joás está reconhecendo agora que ele está perdendo algo de muito valor, que era o profeta que estava morrendo. Ele não está ali reverenciando o profeta por temor de Deus. Ele está ali reconhecendo o que é que ele está perdendo para o seu reino, e que ele não vai poder contar mais. Quando a presença de Deus se vai, meu irmão, minha irmã, acabou. Tem gente que só quer pastor que prega a mensagem que satisfaz o ego. Você vai vencer, Deus tem responsabilidade contigo. Sabe aqueles textos de caixinha de promessa? Pastores que pregam caixinha de promessa. Pastores Eliseu que botava o dedo na cara e dizia: está errado. Se continuar assim, a desgraça vai acontecer, porque é ofensa contra Deus. Não é muita gente que quer isso, não. Mas somente aqueles que verdadeiramente são inteligentes. Que inteligência, amado? A gente não nasce com ela, a gente desenvolve. Ninguém nasce mais inteligente que o outro. Inteligência se desenvolve. Se não fosse assim, teria pessoas aí que têm transtorno de déficit de atenção, que seriam gênios. E há vários. Empresários bem-sucedidos, há vários. Que são inteligentes. E para ser vencedor, precisa ser inteligente. Eu vou dizer uma coisa para você: para ser vencedor, não precisa nem ter diploma de universitário. O que mais tem é gente com diploma universitário que não é vencedor. É um derrotado. É alguém que não foi para frente. É alguém que não construiu coisa alguma. É alguém que acreditou que apenas ter um diploma seria suficiente. E não é. Tem muita gente que pensa que ganhar dinheiro é suficiente para fazer a vida ser uma vida bem-sucedida, e não é. Ali está Joás, rei de Israel, rei de 10 tribos. Um cara que se sentia o the must, porque entre outras coisas, ele venceu o rei de Judá, onde estava lá o templo do Senhor. Ouça isso. O rei de Judá vai tirar farinha com o Joás. Joás ainda manda recado para ele: ô rapaz, fica na tua aí, cara. Ô, você está se achando, fica na tua aí. O rei de Judá achou que era o cara, foi tirar farinha. Joás ainda venceu o rei de Judá,
destruiu parte dos muros de Jerusalém, ouça isso. Entrou no templo, na casa do rei, pegou o que tinha de precioso, de prata, de ouro, levou. Jeoás. Por quê? Porque Eliseu estava lá. Na hora que era para tomar uma atitude, uma decisão, para uma coisa muito séria que implicava consequências graves para o reino, o que Jeoás fazia? Eliseu. Mas Jeoás estava nem aí para a palavra de Deus, estava nem aí para ter relacionamento com Deus. Não preciso, tem Eliseu para isso. Meu irmão, minha irmã, a oportunidade ela é careca na nuca. Não deixa ela passar não. Você tem vida, você tem olhos que enxergam, você tem ouvidos que ouvem, você tem mãos que manipulam. Não deixa chegar um derrame, não deixa chegar o desemprego, não deixa chegar a tragédia que abate a qualquer pessoa, inclusive a crentes. Seja inteligente, seja sábio, se agarre com Deus, aprenda com o Senhor, aprenda com a palavra de Deus, invista mais tempo com a Bíblia, tenha disciplina para buscar o Senhor. Não fica dependendo do pastor para convocar uma vigília, convocar um jejum. Toma você as suas iniciativas. Aprenda com o que o altar te ensina. E toma decisões que façam diferença na tua vida quando você sai do lugar do altar. Faça o teu coração, o seu altar do Senhor, onde o fogo não se apaga, o fogo da devoção, o fogo do quebrantamento, o fogo da contrição. Porque a palavra de Deus diz que onde tem um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Vai orar e Deus vai dizer: para aí, deixa eu ouvir o que ele está falando. O que ele está falando? Fala, meu filho. É assim. Você que é pai, seu filhinho pequeno, com um coração tão limpo, tão puro, tão cheio de amor, ele chora, o que você faz? Você para tudo e você corre lá para ouvir o que está vendo com meu filhinho. É assim ou não é? Porque você sabe da pureza que tem aquela criança. Quando aquela criança pega e põe a mão no seu rosto e diz assim: papai lindo, mamãe linda, amo a senhora, amo o senhor. Você sabe que é sincero, você se desmancha todo. O que você não faz por essa criança? Assim é Deus para conosco. Por isso ele diz: eu amo aos que me amam, e aqueles que me buscam me acharão. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. E Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não apenas os que sabem quem Ele é, mas aqueles que se colocam no seu altar. Meu irmão, minha irmã, você está aqui presente. Se essa palavra de Deus encontrou lugar no teu coração, seja para você tomar uma posição agora, dizendo: Senhor, eu vou buscar mais o Senhor. Eu reconheço que eu não tenho feito minha parte. Eu reconheço que meu relacionamento com o Senhor está carente. Eu vou corrigir aquilo que está errado. Senhor, eu vou receber, estou recebendo essa palavra, eu vou sair daqui para fazer a diferença. Faça alguma coisa, meu irmão, não fica sentado nessa cadeira não, fica em pé, começa a falar com Deus, faz o mundo espiritual saber que você tem uma posição com Deus. Meu irmão, minha irmã, você se a palavra de Deus encheu o teu coração, a palavra do Senhor diz assim: aquele que pensa estar em pé, toma cuidado para não cair. Então, toma também posição com o Senhor, fica aí no seu conto não. Faça alguma coisa, chama a atenção do mundo espiritual, deixa Deus te ouvir, faça Deus ouvir você. Zaqueu subiu na árvore, a mulher do fluxo de sangue se arriscou no meio dos homens. Maria entra numa festa que ela não foi convidada e leva lá um vaso de nardo puro, caríssimo,
derrama sobre Jesus. O que você tem para fazer para chamar a atenção do Senhor? Ficar sentado? Você está em casa, você está participando da internet. O que Deus falou com você nessa mensagem de hoje? O que dessa palavra do Senhor se aplica a você hoje? Talvez você não seja um Jeoás, mas, meu amado, lá no altar, lá no tabernáculo, lá no templo consagrado por Salomão, o altar tinha que ter chama o tempo todo, o fogo não podia se apagar. Os pães da preposição tinham que ser sempre pães frescos. Eles eram trocados constantemente para serem mantidos frescos perante o Senhor. O incenso aromático, ele não podia deixar de queimar. Tinha sempre que ter incenso. Opa, está acabando o incenso, vamos correr lá. Não, antes não pode deixar não, tem que ter, coloca mais incenso. E isso nos ensina que é preciso estarmos no altar do Senhor com constância, com integridade, com entrega, com derramar do nosso espírito, do nosso ser ao Senhor, e de mantermos acesa a chama da nossa comunhão com o Espírito Santo. Você está em casa, você estava deitado durante o culto todo, você chamou isso de culto para Deus, você deitado aí, você nem para sentar você sentou, e o mundo espiritual olhando você, e você chamando isso de culto a Deus, quando a palavra do Senhor diz: aos que me honram, honrarei. Se você estivesse num lugar, entrasse o presidente da república, você continuava do jeito que você estava, ou você se levantava em sinal de respeito? A gente está vivendo num tempo, numa realidade em que sinal de respeito é algo que as pessoas não estão mais aprendendo a desenvolver e a demonstrar, não é? E tem muita gente chamando até Deus de você, chamando Jesus de você. Cantam isso nas músicas, porque você, Jesus, como se ele fosse meu coleguinha que cresceu comigo, e não o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que si mesmo se entregou para morrer naquela cruz, para me dar a salvação. Fala para Deus agora, é entre você e Ele. O que você tem para dizer para Deus a respeito do que o Senhor tem falado nessa manhã? Dá para continuar do mesmo jeito? Deus vai receber quando você orar. Satanás gosta de colocar na mente de muita gente dizendo assim: Deus conhece meu coração, eu não preciso me ficar em pé, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar do jeito que eu estou, porque Deus é onisciente, Ele conhece o meu coração. Então, quem escreveu lá na Bíblia foi um homem sem nenhuma inspiração de Deus, para dizer assim, eu amo aos que me amam, e aos que me honram, honrarei. E honrar significa: vou expressar honra diante de outros, vou expressar reconhecimento perante os outros. Por isso o salmista, refletindo a respeito de todas as bênçãos que Deus, com que Deus o abençoou, ele diz: o que eu vou fazer pelo Senhor, por tantos benefícios que Ele me tem feito? Eu vou entregar uma oferta maior? O que eu vou fazer? Ele disse: já sei, eu vou pagar os meus votos diante de toda a congregação, eu vou dar testemunho, para que tantas pessoas quantas possa saibam que é o meu Deus que fez e tem feito na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você toma uma decisão, você que participa conosco pela internet, tem um QR Code aí na sua tela. Fotografa esse QR Code, acessa, preencha esse formuláriozinho, faz a gente saber que você tomou uma decisão hoje. A gente quer entrar em contato com você. Você não precisa continuar andando sozinho. Deus não fez você para andar sozinho. Deus fez você para andar em família.
E nós queremos ser a tua família espiritual aqui na terra. Não importa de onde você estiver. Entre em contato conosco. Esse QR Code aí é para isso. É para você entrar em contato com a gente e dizer: olha, eu hoje tomei uma decisão de estar na presença do Senhor. Hoje eu tomei uma decisão de voltar para Jesus. Eu hoje tomei uma decisão de receber Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu quero saber o que fazer para me tornar membro desta igreja. Você que está aqui entre nós, você toma essa decisão, seja ela qual for. Se você quer saber o que fazer para se tornar membro desta igreja, você quer ser batizado obedecendo a ordenança do Senhor Jesus, você quer entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como teu único, eterno, suficiente Salvador, você está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje numa aliança sincera e verdadeira com Cristo. Quando terminar aqui, você não vai logo embora, vem aqui, eu vou estar aqui à frente, eu vou atender você. A gente quer caminhar junto com você, porque sozinho você é um alvo fácil para Satanás. Sozinhos nós somos alvos fáceis, porque os espíritos imundos ficam bombardeando a nossa mente com aquilo que não presta, com aquilo que nos fragiliza, com aquilo que nos abate e nos faz nos afastarmos do Senhor. Vem ser igreja conosco. Você pode dizer para o mundo inteiro ouvir: espiritual, quem é o teu Deus? O que Ele é para você? Abra tua boca agora e diz: Senhor, o Senhor é para mim. O que Ele é? Mas diga aquilo que Ele sabe que é verdade, não aquilo que você vai falar religiosamente, não aquilo que você vai recitar do texto de letra de uma música que você vai cantar daqui a pouco, mas aquilo que procede do teu coração sincero e verdadeiro, porque o Senhor recebe aquilo que é sincero. Não tem cera, não tem maquiagem. Ele conhece a intenção das palavras que a gente fala. Por isso, seja sincero diante do Senhor.